Vamos dar início aqui. Hoje eu vou comentar, meu povo, com relação ao número 5, ao item número 5, né? Rompimento ou ruptura do testamento, tá? Eu acho que nós paramos aí, né, gente? Me confirmem, porque eu também tenho uma outra turma de sucessão, e aí eu, salvo me engano, lá com eles, eu parei também nesse mesmo quesito, tá? Pois bem, sejam bem-vindos quem está chegando. Rompimento ou ruptura, gente? Deixa eu falar. Ah, sim, deixa eu só colocar isso aqui rapidinho. Tá, que essa folha tava agora. Beleza. Rompimento ou ruptura, e em que é importante a gente saber dentro desse aspecto de rompimento e ruptura, tá? Boa tarde, Isabela, seja bem-vinda. Aqui é o seguinte, gente, quando é que acontece o rompimento de um testamento? Em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma diferença essencial entre um chamado testamento eficaz e o chamado testamento ineficaz, tá? Eu não me lembro se eu coloquei isso no roteiro para vocês, eu só coloquei os tópicos, né? Aí nesses tópicos vocês vão fazendo as anotações pertinentes, né? Olha, o testamento eficaz é o testamento que respeita o quê, professor? Algumas importantes regras, principalmente a cota dos herdeiros necessários, tá? O testamento é eficaz por quê? Porque ele vai cumprir com essas determinações legais, porque a partir do momento que existir determinados herdeiros necessários, nós já sabemos de antemão que a cota dessa galera aí imediatamente já tem que ser resguardada, protegida, amparada pela própria lei, tá? Então vamos imaginar, por exemplo, que o fulano ele faleceu, deixou 2 filhos e deixou de repente uma namorada, podemos dizer assim, tá? Olha, a namorada, ela não é uma herdeira necessária, tá? Até porque, para ser caracterizado como herdeiro necessário, você tem que estar incluso naquele rol lá do artigo 1845, né, que são os cônjuges, atualmente agora também os companheiros, né, os descendentes, que no caso são os filhos ou os ascendentes. Então, por mais que em vida o fulano tivesse uma namorada, ou vice-versa, tá? Mas não significa dizer que depois do falecimento desse indivíduo, essa cidadã, indubitavelmente, vai ter por regra legal, por direito reconhecido por lei imediatamente, a cota pela qual deverá ser reservada para ela, tá? Não necessariamente. A cota necessária deve estar direcionada para os herdeiros necessários, tá? Então, fulano, o que ele tem que ter feito em vida? Ora, se ele se preocupou em querer formalizar um testamento, é óbvio que os filhos dele, indubitavelmente, deverão já ter à sua disposição uma proteção garantida pela norma jurídica, com relação àquela cota propriamente dita, com relação àquela herança, tá? Então, se o indivíduo já tinha 2 filhos, indubitavelmente, para cada um vai caber um quinhão essencial, uma cota, um percentual específico. Então, a cota desses herdeiros necessários já deve, previamente, já ser resguardada, protegida, amparada, tá? Em hipótese alguma, deverá ser desvirtuada. Pelo contrário, isso é garantia para que o testador já se preocupe, em vida mesmo, né? Então, dentro, por exemplo, de um patamar de uma herança, vamos imaginar, feito uma avaliação, chegou à seguinte conclusão, que aquela herança valha, né, R$ 1 milhão, vamos imaginar, eu já sei de antemão que 500 mil deverá imediatamente ser resguardada, protegida, amparada esse valor em prol dos herdeiros necessários, ou seja, 50%, né? E, por outro lado, os restantes dos outros 50% deverá estar direcionada para os demais indivíduos. É a chamada cota disponível, né? Eu vou testar para quem eu quiser, tá? Então, normalmente, o testamento ele vai trabalhar muito com as chamadas cotas disponíveis, dentro desse determinado patamar de interpretação. Então, esse testamento eficaz é o testamento que respeita, sem sombra de dúvida, havendo a presença de herdeiros necessários, vai respeitar a cota desses indivíduos propriamente dito, tá?
Ou seja, eu já vou ter que de imediato resguardar esse determinado patamar de percentual, ou seja, os 50%. E em detrimento dos outros 50%, que é a chamada cota disponível, tranquilamente eu posso fazer o que eu bem entender, inclusive contemplando até outros eventuais herdeiros necessários. Agora, o que a gente observa muito, gente, na prática, é justamente o contrário. Infelizmente, em alguns casos, as pessoas acabam prejudicando a chamada cota dos herdeiros necessários, ocasionando uma infringência, ou seja, muitas das vezes a pessoa acaba invadindo a cota que pertence a um determinado herdeiro necessário, acaba desproporcionando justamente uma cota diferenciada, ou seja, você acaba descumprindo com aquele patamar de 50%. Então, se cada filho, por exemplo, tem direito a esse percentual, não pode haver a possibilidade de um deles ter um percentual, muitas das vezes, que ultrapasse em detrimento daquele outro. Tá? Então, nesse caso, quando você invade, quando você prejudica a cota desses herdeiros necessários, esse testamento, gente, ele vai se tornar ineficaz, tá? Obviamente que não vai ter outra alternativa a não ser nós buscarmos um rompimento desse testamento, ou seja, uma anulação propriamente dita desse determinado ato jurídico, tá? Então, uma das questões que leva a esse rompimento, a essa descaracterização do testamento, traduzindo, ou seja, eu vou ter que, infelizmente, tornar anulável esse testamento. Uma das situações é quando, infelizmente, você acaba prejudicando a cota dos chamados herdeiros necessários, né? Você acaba ultrapassando, muitas das vezes você acaba diminuindo a cota desses herdeiros para beneficiar, muitas das vezes, até terceiros que nem sequer se encontram nessa condição de herdeiros necessários, que nem sequer figuram justamente nessa condição, e aí não vai restar outra alternativa a não ser aquela parte prejudicada buscar uma presença judicial, né? Para tentar verificar justamente e tentar anular, se for o caso, esse testamento, tá? Então, existem essas situações que levam a um rompimento de um testamento. Uma delas, vocês acham que acabaram de anotar aí no material de vocês, é justamente quando eu acabo descumprindo, invadindo, prejudicando as chamadas cotas necessárias, né? As cotas que incumbe a esses herdeiros necessários, tá? Porque, de uma certa forma, ali eu já sei que imediatamente vou ter que reservar 50%. O que não pode acontecer é que, muitas das vezes, na prática, o testador acaba dilapidando o patrimônio, acaba realizando doações já em vida e acaba, no final das contas, ocasionando prejuízo para esses eventuais herdeiros necessários. Então, torna-se evidente que esses herdeiros, posteriormente, ingressem na via judicial, ingressem com pedido de descaracterização, de rompimento desse testamento, e reconheça esse determinado negócio jurídico como um ato inválido, né? Por quê? Porque uma das situações ocasionou prejuízo perante a cota desses herdeiros necessários, tá? O que mais que pode levar a um reconhecimento de um testamento como ineficaz e, ao mesmo tempo, possibilitar o rompimento desse determinado instrumento jurídico? O que mais nós podemos considerar, professor? Além da questão das cotas dos herdeiros necessários que podem vir a sofrer prejuízo, gente, muitas das vezes também o testamento ele é rompido, sabe quando? Incrível que pareça, quando algum herdeiro, de uma forma proposital, muitas das vezes, né, ficar do lado, até de fora, podemos dizer assim, ficar excluído da sua condição propriamente dita de herdeiro. Traduzindo em miúdos, né? Muitas das vezes, alguns dos herdeiros não foram convocados para tomar conhecimento acerca daquela herança existente. Propositadamente, alguns herdeiros, infelizmente, acabaram sendo excluídos do procedimento até do inventário. Muitas das vezes, alguns desses herdeiros, inclusive, na condição de herdeiros necessários, o que é pior, tá? Então, olha lá, se de repente, olha uma situação exemplificativa que a gente verifica muito no dia a dia, gente. Se fulano de tal, por exemplo, na condição de testador, formalizou um testamento para
justamente formalizar aquele legado, aquela herança em prol do fulano de tal, que é um filho seu. Mas, de repente, vamos imaginar que exista até um outro filho, que muitas das vezes esse testador nem sequer, regra geral, muitas das vezes, né, nem sequer sabia da existência desse outro filho. E você sabe, não sei se acontece, na prática acontece muito, não sei não, isso acontece mesmo. Muitas das vezes quando alguém falece, né, morre, aí é que surge realmente muitos herdeiros, na verdade, necessários, muitos descendentes, inclusive. Então, esse filho, que até então não estava notoriamente reconhecido, mas ele entende realmente que seja filho do fulano, mesmo que seja de uma outra relação, o que que ele vai ter que fazer? É claro que ele vai ter que comprovar a sua condição de filho, muitas das vezes até ingressando com pedido de investigação de paternidade, tá? Por quê? Por que ele está fazendo isso? Porque soube ele que foi feito previamente um testamento pelo seu pai, que outorgou, que contemplou aquela herança somente para um outro filho. Mas esse indivíduo entende, mantém uma relação de parentesco. Esse outro indivíduo entende também que é filho daquele testador. E ele vai ter que provar essa sua filiação, né? Ele vai ter que comprovar essa sua condição. Então a providência vai ser essa, né? Buscar uma investigatória para que ele possa resgatar a sua cota necessária, tá? Então, se de repente o testador das proles, se de repente o testador só havia contemplado um dos filhos e posteriormente ficou caracterizado, comprovado que existe um outro filho, é óbvio, né, gente, que esse testamento posteriormente deverá ser tornado ineficaz, né? Deverá haver um rompimento desse testamento, né? Esse testamento deverá ser tornado, né, inválido, pelo simples fato que posteriormente conseguiu comprovar a filiação de uma outra prole, tá? Então, se você já tinha feito previamente uma reserva de uma cota só para contemplar um polo, até então, né, só um lado da moeda, mas agora torna-se evidente que esse testamento não venha mais ser considerado eficaz, né? Pelo contrário, a justiça vai ter que tornar anulável para que aí sim venha incluir aquele outro filho que conseguiu comprovar a sua filiação, né? Através de uma investigação de paternidade, para que ele viesse a ser também reconhecido como o herdeiro necessário, né? Pelo começo da conversa, já herdeiro legítimo, né? E também, se ele está preenchendo a condição de herdeiro necessário, é claro que ele vai tentar resguardar os 50%, né? A outra cota pela qual vai lhe caber. Então, é uma situação que acontece muito, né? Quando normalmente você defere uma herança para contemplar a priori determinados herdeiros, mas que com o passar do tempo podem surgir outros herdeiros, né, que vão tentar se habilitar, vão tentar se legitimar e resgatar também as suas cotas, vírgula, né, desde que eles comprovem as suas filiações. Então, em sede de testamento, isso é perfeitamente possível. Alguns testamentos acabam se tornando ineficazes pelo simples fato de, posteriormente, alguns indivíduos comprovarem, mesmo tardiamente, né, as suas condições de filho, de filiações, né, de herdeiros necessários. E eu não estou me referindo só aqui a descendentes, não, gente. Estou me referindo também às outras modalidades de herdeiros necessários, tá? Quer sejam ascendentes e principalmente os companheiros, né? E, inclusive, já depois da decisão do STF, já de 2018 para cá, que reconhece, que eleva a união estável à mesma categoria, ao mesmo patamar, em sede de reconhecimento de direitos, de isonomia de direitos sucessórios comparado ao casamento, companheiros também têm muito, ultimamente, procurado o judiciário, gente, para tentar fazer valer a sua condição de companheiro, para comprovar sua união estável. Porque pode acontecer que também o indivíduo tenha falecido, deixou um testamento para a fulana de tal, que era a sua, digamos assim, a sua ex-cônjuge. Mas vamos imaginar que esse indivíduo ainda não estivesse divorciado. De repente ele só estivesse separado. Contanto que não tenha perpassado 2 anos, né? Porque também se tiver perpassado 2 anos, aí já vai perder a eficácia jurídica em prol daquela determinada separada, daquela determinada cônjuge. Ainda tem essa regra aí que a gente não pode esquecer. Mas, paralelamente, ele tinha uma outra família, tá? Ele tinha uma outra companheira,
que também mantinha uma relação de união estável, duradoura, contínua, pública. E essa companheira chegou no judiciário e também quis comprovar sua condição. Bom, eu fiquei sabendo que o fulano de tal fez um testamento para contemplar a família X, só, excelência, que ele também tinha a família Y. É o discurso da companheira, né? Eu também estou trazendo aos autos, comprovei, estou comprovando a minha união estável, contratei a defensoria, eu contratei um advogado particular, mas eu estou trazendo à tona aqui os efeitos da união estável. O que eu mais quero é que aquele testamento que foi feito, já que está contemplando somente um lado da moeda, mas que também torna-se necessário que ele se torne ineficaz esse testamento para contemplar também a minha pessoa, porque eu tenho como comprovar a minha condição de companheira, né? Então, normalmente, alguns companheiros utilizam muito desse discurso, né? Se de repente você preencher os pré-requisitos da união estável, se de repente você propositadamente, inicialmente, ficou do lado de fora daquele testamento, daquele determinado indivíduo, mas se você conseguir comprovar, é claro que você, a primeira providência, é possibilitar que o judiciário reconheça aquele testamento ineficaz, né? Para que possibilite uma ineficácia desse testamento, venha romper esse testamento, tornando ele anulável e, acima de tudo, reconhecendo o direito da companheira, né? Porque você já sabe que os companheiros também já passaram a condição de herdeiros necessários. Logo, eu tenho direito a resgatar o quê? A minha cota de 50%, da mesma forma como os cônjuges também têm direito, assim, a resgatar. E aí, isso tudo deverá ser discutido perante a via judicial competente, tá? Então, é isso que eu quero que os senhores e as senhoras não esqueçam. O que leva, muitas das vezes, a um rompimento de um testamento, a tornando, né, ineficaz. Muitas das vezes é nessa condição, né, quando você consegue comprovar uma situação de uma filiação, quando você consegue comprovar uma situação de união estável, principalmente na condição de companheiro, né, ou companheira, quando você de repente consegue também comprovar a sua condição de herdeiro necessário e tentar resgatar aquela sua cota pela qual você tem direito assim a receber. Muitas das vezes, propositadamente, o testador pode ter deixado alguém do lado de fora desse testamento, e aí esse indivíduo, a partir do momento que ele entende que seja um herdeiro necessário, ele vai tentar buscar esse percentual de 50%, ou seja, a reserva da sua cota, a chamada cota necessária. Então, isso é o que normalmente deve ser levado em consideração, né? Que tem ocasionado muitas discussões com o judiciário. Muitas das vezes esses processos são muito demorados. Por quê? Porque você vai precisar comprovar, primeiramente, essas filiações, você vai ter que comprovar que cotas realmente são essas que estão sendo analisadas e discutidas. Falar justamente em cotas, eu quero chamar a atenção de vocês aqui. As cotas, meus amigos, que vão ser analisadas sempre, em se tratando de rompimento de testamento, tá? Sempre nós vamos levar em consideração as chamadas matérias de natureza patrimonial ou cotas patrimoniais, tá? Seria bom que vocês anotassem isso daí que eu estou falando. Toda vez que um testamento ele deve, de repente, vir a ser rompido, tá? Por que isso? Porque muitas das vezes você acaba prejudicando uma determinada cota de natureza patrimonial, tá? Que deverá ser revertida em prol daquele determinado herdeiro. Muitas das vezes até um herdeiro necessário, tá? Então, o que está sendo rompido aí? Está sendo rompido esse testamento porque muitas das vezes ele deixou de contemplar uma determinada cota de natureza patrimonial. Anotem, tá? Então, para que o testamento venha a ser rompido, é porque esta cota de natureza patrimonial acabou deixando de ser catalogada, de ser visualizada, de ser descrita, formalizada, reconhecida, tá? E isso, obviamente, leva a crer que o testamento posteriormente deverá deixar de existir, porque essa cota patrimonial, infelizmente, não foi computada, né? Ela não foi formalizada, não foi catalogada, não foi individualizada, tá? Agora, aquelas matérias de natureza não patrimoniais, né? Normalmente, por exemplo, a título de exemplo, né? Principalmente reconhecimento de filiação,
a questão justamente de uma declaração de uma indignidade, tá? Essas naturezas não patrimoniais normalmente não é sede de discussão em situação de rompimento de testamento, tá? O testamento ele vai ser rompido a partir do momento em que a discussão estiver voltada para a questão de natureza patrimonial. Por favor, não esqueçam isso que eu estou dizendo, tá? Que normalmente a OAB pode cobrar isso. Toda vez que ocorrer uma situação de rompimento em sede testamentária, é porque você está discutindo ali uma natureza patrimonial, tá? Agora, a natureza não patrimonial, reconhecimento de filiação, por exemplo, sede de dignidade, questão de formalização de alienação parental, de guarda, isso não faz parte, isso não é matéria de discussão em sede de rompimento testamentário, tá? São situações à parte, situações específicas que não necessariamente nós vamos discutir para um objetivo imediato para possibilitar um rompimento de um testamento, tá? O testamento somente é rompido quando você formaliza uma discussão em sede de natureza patrimonial, tá? E aí existem N situações exemplificativas. Os alimentos, né, de uma certa forma, de um caráter genérico, já caracteriza uma natureza patrimonial, tá? Então, não esqueço, dentro desse quesito aí que eu coloquei no material, só recapitulando, né? Então, o testamento pode vir a ser rompido, professor? Claro, são situações excepcionais, mas que de repente é perfeitamente possível que nós analisemos, né? O testamento ele pode ser deixado de ser levado em consideração, chegar ao seu rompimento, né? Pelo simples fato de alguma das vezes essas cotas patrimoniais deixaram de ser catalogadas, deixaram de contemplar os herdeiros necessários, muitas das vezes acabou invadindo até a cota necessária de um outro herdeiro, ou muitas das vezes acabou até subtraindo, né? Então, já que eu tinha, por lei, direito a 50%, no final das contas eu nem cheguei a esse percentual, professor. Muitas das vezes ocorreu até uma desproporção no momento de contemplar uma determinada cota para mim. Já que eu estou em desvantagem, a minha solução de imediato é buscar a via judicial, para tentar reequilibrar as ações, né? Para tentar justamente buscar resgatar os meus 50%, que é a cota necessária pela qual tenho direito a receber. Então, isso é um dos motivos, né, pelos quais você pode solicitar que aquele testamento venha a ser deixado de ser levado em consideração, venha a ser rompido, anulado perante a via judicial competente. E, por outro lado, o que também o testamento pode ser rompido? Pelo simples fato de, anteriormente, deixou de reconhecer a existência desses próprios herdeiros necessários. Não somente a cota deles, mas também as suas legitimidades, né? Aquele exemplo que eu falei anteriormente para vocês. Ah, eu fiz um testamento para contemplar só em prol do interesse do João. Mas, na verdade, o testador ele tinha dois filhos. Um deles era notoriamente reconhecido e o outro não. Esse que até então não tinha sido, ingressou paralelamente com uma investigação de paternidade, conseguiu comprovar a sua condição e agora, resultado final. Ele vai tentar reequilibrar as ações, né? Ele vai tentar resgatar aquela herança também em prol do seu interesse. Ele vai tentar resgatar a sua cota necessária, levando em consideração agora que finalmente a sua filiação foi ratificada com êxito. Então, isso é um dos motivos também que pode proporcionar o rompimento de um testamento, né? Pelo simples fato de você reconhecer um determinado herdeiro necessário, mesmo que seja tardiamente, mesmo que seja posteriormente, tá? Ah, mas já tinha sido feito, professor, um testamento anteriormente. Sim, mas a partir do momento que você comprovar a sua legitimidade, você vai ingressar com um pedido de anulação, né, desse testamento, de um rompimento em sede judicial, para que aí sim o juiz ele leve uma nova avaliação, para que ele leve em consideração uma nova recontagem, uma nova divisão de cotas, para que venha contemplar o interesse daquele novo herdeiro que passou a ser reconhecido. Tá, gente? Então não esqueçam isso, por favor, tá? Eu conto com vocês para que são situações muito cotidianas que indubitavelmente levam a um testamento ser rompido. Claro, né? Existem outras situações, professor? Sim. A questão das fraudes, né? Quando você acaba burlando justamente alguma convenção testamentária, alguma cláusula testamentária, né? Você acaba utilizando de um vício do negócio jurídico, muitas das vezes falsificando documentos, falsificando assinaturas,
falsificando nomes, né? Então, isso também pode, indubitavelmente, a partir do momento que vier a ser comprovado, você também pode possibilitar um rompimento de um testamento, tá? Perante a via judicial competente, tá? Certo, gente? Tranquilo? Beleza, gente. Então, eu espero que tenha entendido. Agora, eu queria iniciar com vocês, finalmente, as modalidades de testamento, tá? Nós temos aqui duas categorias de modalidades. Olha lá. Nós temos as chamadas modalidades ordinárias e nós temos as chamadas modalidades especiais, tá? Hoje nós vamos dar início às chamadas modalidades ordinárias ou testamentos ordinários, ou seja, testamentos comuns, tá? Que fazem parte do nosso dia a dia, que são muito mais subsidiados, que fazem parte da regra geral. Você sabe que a palavra ordinária quer dizer comum, tá? E esses testamentos ordinários ou comuns, nós temos três principais modalidades que cotidianamente nós nos subsidiamos, né? Nós temos o chamado testamento público, nós temos o chamado testamento cerrado e nós temos o chamado testamento particular, tá? Nós vamos, a partir de agora, comentar acerca do testamento público. Bom, a primeira coisa que vocês não devem de imediato esquecer, já iniciando a primeira modalidade, que é o testamento público, né, que é o item, salvo me engano, 6.1, né, do teu roteiro. A primeira coisa que eu quero que vossas excelências não esqueçam de imediato, tá? A etimologia do termo público. Bom, gente, a primeira coisa que a gente não deve esquecer é que esse testamento, ele inicia perante a via administrativa, perante a via cartorária competente, tá? Indubitavelmente, ele também deverá ser finalizado perante essa mesma via administrativa competente, tá? Repito, o testamento público, ele inicia todo o seu percurso de andamento, o seu percurso de inicialização perante um cartório devidamente competente e vai fechar o seu ciclo também nesse mesmo cartório competente, tá? Agora, é importante vocês não esquecerem como é que nós vamos desenvolver a formalização desse testamento. A etimologia pública, né? Por que público, professor? Ora, o testamento ele é considerado público, primeiro, porque ele está à disposição da sociedade como um todo, tá? Qualquer pessoa natural ou jurídica, indubitavelmente, poderá se subsidiar da força do auxílio desse testamento. Então, público é porque eu vou levar em consideração a tomada de conhecimento, a oferta de garantia desse serviço em prol da sociedade civil. Por outro lado, ele também é público, gente, porque pelo simples fato de garantir uma publicidade, tá? A partir do momento que esse testamento vier a ser formalizado perante aquela via administrativa competente, os atos deverão ser notoriamente reconhecidos e deverão ser publicados, tá? Ou seja, o caráter público também leva em consideração o teu caráter de publicidade, tá? E, por outro lado, é a modalidade mais segura que nós vamos nos subsidiar. Muitas das vezes é a forma mais utilizada, inclusive aqui no nosso país, né? As pessoas elas se sentem mais seguras com o uso do testamento público. Por que razão, né? Ora, pelo simples fato, muitas das vezes, em primeiro lugar, você está de posse da presença de um tabelião competente que vai ouvir a sua finalidade, vai ouvir as suas palavras e vai formalizar esse instrumento em prol do seu interesse. Porque pode acontecer, queridos, que alguma situação, de repente, lá na frente, você sinta a necessidade de solicitar até uma certidão daquele determinado testamento que já havia sido confeccionado para você. Então, pelo simples fato de você de ter direcionado, né, você chegou até o tabelião, você também tem direito de exigir, muitas das vezes, um registro, né, um trabalho que foi feito previamente, né, eu estive naquele horário, naquele dia e tenho como eu comprovar isso. Então, você pode tranquilamente se subsidiar até de uma certidão
em sede de elaboração daquele testamento que já havia sido confeccionado. Então, muitas das vezes é a forma mais utilizada assim no Brasil. As pessoas se sentem mais seguras com o testamento público porque vão estar sob a presença de um tabelião. Você, de uma certa forma, ali tem como exigir a lavratura de uma certidão como uma garantia de um suporte necessário pela qual aquele testamento já havia sido confeccionado previamente em prol do seu interesse, né? As pessoas, elas, de uma certa forma, têm como exigir isso. Agora, é claro, né? Essa modalidade de testamento público também é a forma mais onerosa, tá? Porque você vai formalizar um registro, vai haver uma verbação, e é claro que também você não vai fugir à regra das custas, né? À regra das taxas cartorárias perante a formalização desse testamento, tá? Agora, o que é importante você não esquecer, né? Esse testamento público, ele vai também preencher alguns importantes pré-requisitos, que inclusive eu trago aqui para vocês umas regras exemplificativas, que torna-se necessário que seja cumprido. Como toda modalidade de testamento, quer seja ordinário, quer seja especial, nós temos que cumprir com determinados pré-requisitos essenciais para que esse testamento possa ser notoriamente reconhecido, para que esse testamento venha a ser ratificado com bom êxito, tá? Dentre esses pré-requisitos, tá, que é uma regra exemplificativa, acho pertinente que vocês não esqueçam, a primeira delas é justamente essa que eu acabei de dizer. É a modalidade que deve exigir a presença obrigatória de um determinado tabelião competente que venha confeccionar esse testamento em prol do interesse desse determinado testador, tá? Então, queridos, por favor, não esqueçam. Quem formaliza não é um mero escrevente. Uma vez caiu uma questão dessa no concurso. Muitos erraram, tá? Ah, porque o testamento público, de uma certa forma, pode aceitar a presença, como regra geral, de um mero escrevente em sede cartorária. Não. É o tabelião competente que vai lavrar esse testamento, criatura. Tá? Ah, professor, mas tem os auxiliares, mas não são os auxiliares que vão formalizar. Você precisa da presença de um tabelião, sim, com o seu número de matrícula que vai formalizar e depois vai verbar nesse próprio documento. Sim, professor, mas aquele tabelião, o titular, ele não está à disposição nesse momento. E aí? Nós podemos tranquilamente subsidiar da presença de um substituto. Só chama a atenção de Vossas Excelências que o substituto também tem que estar configurado como tabelião. Não pode o substituto estar configurado no mero escrevente, de um mero trabalhador, tá? De um mero funcionário. Sob pena desse testamento não ter nenhuma validez, tá? Então, quem lavra o testamento, repito, deve estar na incumbência daquele chefe daquele cartório, tá? Ou seja, o tabelião-chefe ou o seu substituto legal. Esse requisito é essencial para que possa garantir a publicidade desse determinado testamento. É óbvio, né? Uma vez formalizado esse testamento, uma vez registrado esse testamento, é claro que o efeito erga omnes deverá ser cumprido com bom êxito, tá? Garantindo toda essa publicidade. Por outro lado, observando aqui no material de vocês, que eu também separei um outro requisito essencial. Além da presença do tabelião ou seu substituto legal, por favor, gente, a questão da prova testemunhal, tá? Ah, professor, então eu preciso levar minhas testemunhas? Sim. Essas testemunhas são quantas, professor? São duas testemunhas. Nem mais e nem menos, tá? É importante que Vossas Excelências levem em consideração esse teor quantitativo de duas testemunhas. Professor, podem ser parentes meus? Não tem problema nenhum, tá? A lei, de uma certa forma ali, ela não vai te tolir, não vai te proibir essa possibilidade, tá? Parentes ou não, contanto que essas testemunhas se façam presentes, principalmente no momento da leitura desse testamento, perante esse determinado tabelião, em face da presença de todos ali, tá? Então, essas testemunhas têm que estar presentes, principalmente no momento da leitura desse testamento, tá? Outro importante requisito que observas na lauda final desse testamento, tá?
Normalmente, regra geral, você vai ter que formalizar a assinatura física. Muito embora atualmente já haja a possibilidade, já esteja confirmada a tese das chamadas assinaturas eletrônicas. Perfeitamente é possível, tá? Principalmente a partir de 2006, com a mudança do CPC, que assumiu a possibilidade do processamento eletrônico, né? Hoje também eu posso formalizar um testamento com a minha assinatura eletrônica. Mas, de regra geral, você vai ter que formalizar através da assinatura por escrito, assinatura física. Todos deverão assinar. Testemunhas, presença das partes, no caso o testador, que é a parte legitimada, e a presença do senhor tabelião ou substituto legal, principalmente na lauda final da parte final do testamento. Tá? É uma garantia que vai formalizar e posteriormente vai servir de registro e averbação final. Tá? Assinaturas devidamente reconhecidas em sede daquele cartório de notas competente, tá, gente? É importante não esquecerem que não basta somente assinar, mas assinaturas notoriamente reconhecidas, tá? Perante justamente aquele órgão competente. Por outro lado, outro importante requisito também que a gente não pode esquecer nesse testamento público, que uma vez foi até uma questão que também caiu em concurso, não me lembro qual foi. Esse testamento atualmente já aceita, já há algum tempo, né, a possibilidade dele ser mecanizado, tá? O que quer dizer mecanizado, gente? Eu posso tranquilamente, não só, no passado era muito mais comum eu redigir, no caso o tabelião, né, no próprio punho o testamento. Hoje não, né? Já dos anos 80, 90 para cá, principalmente dos anos 90 para cá, eu posso já me subsidiar do uso da internet, do uso do computador. Tá? Então, eu aceito a possibilidade de instrumentalizar, de mecanizar a lavratura desse testamento. Ele pode tranquilamente já ser confeccionado, redigido com o uso da tecnologia da informática. Perfeitamente possível. Só tem um detalhe. Caso, obviamente, haja necessidade, que normalmente na prática é o que vai acontecer muito, né? Até porque, por uma questão óbvia, você está formalizando perante a presença de um tabelião, então, já que ele finalizou toda a digitação daquele determinado testamento, ele confeccionou todo aquele instrumento, porém, não devamos esquecer que todas as laudas, todas as páginas deverão estar rigorosamente rubricadas. Gente, pelo amor de Deus, não esqueçam isso, tá? O testamento público e até mesmo daqui a pouco nós vamos verificar o cerrado, tá? Eles exigem a rubrica obrigatória em todas as laudas. Uma questão de fé pública, é uma questão de segurança jurídica. E esta questão da rubrica de todos ali que estiverem fazendo parte daquele circuito, tá? Inclusive até mesmo as testemunhas, tá? Então isso para garantir justamente essa segurança, essa fé pública, tá? A questão da rubrica é de suma necessidade, tá? Por outro lado, o que que a gente também não pode deixar de não observar no testamento, gente. As testemunhas, tá? Elas não necessariamente, as testemunhas, elas não necessariamente devem ser presenciais. Isso é importante vocês não esquecerem. Testemunhas presenciais são normalmente aquelas que, de uma certa forma, já conhecem diretamente, já tomaram conhecimento acerca da ambientação e já têm conhecimento acerca daquele determinado tabelião, inclusive competente. Não necessariamente, tá? As testemunhas presenciais também não precisam de imediato conhecerem também o Estado. Tá? Porque são presenciais, tá? Agora, o que que acontece? Se de repente você não levar o testador, lá no o senhor tabelião até solicitar que algum funcionário de repente venha fazer parte do circuito, pelo menos para assinar, para testemunhar a elaboração daquele documento. Eu quero chamar mais uma vez a atenção dos senhores e das senhoras
que as testemunhas, não há necessidade dela, regra geral, serem notoriamente conhecidas do testador, e muito menos do tabelião, tá? Se de repente, professor, eu não tenho testemunha, e aí o que que acontece? No momento, lá mesmo, no momento da realização do feito, perante aquele determinado cartório, o próprio tabelião pode convidar algum funcionário, de repente, que vai fazer parte ali do circuito, a formalizar a sua condição de testemunha, a testemunhar em prol daquela situação que ali está acontecendo, tá? Então não esqueçam disso. As testemunhas não são presenciais. Não há necessidade de você conhecer as testemunhas. Claro, se você já tiver um círculo de convivência, melhor para você, enquanto testador. Mas se de repente não, o próprio tabelião vai solicitar uma testemunha, ou duas, no caso duas, né? Para que venha formalizar o ritual da assinatura do documento, tá? Uma coisa importante aqui, observando no material dos senhores, cuidado, tá? Em situações muito mais complexas, gente, pode ser que algumas situações, dependendo da natureza da discussão daquela herança, o que que acontece? Os dias de confeccionar esse testamento, de tomar conhecimento da veracidade, de repente eles podem ser divididos. Isso não é muito raro, porque normalmente você inicia num determinado momento e finaliza nesse mesmo ato, tá? Normalmente os alunos até perguntam, professor, isso é um ato corriqueiro? O testamento ele demora? Cada caso é um caso, já dizia o velho ditado popular. À medida que a herança for mais complexa, pode ser que o tabelião competente até solicite que haja uma divisão de etapas, né? Por exemplo, hoje, quarta-feira, ou quinta-feira, melhor dizendo, nós tiramos essa data de hoje somente para colher as informações, né? Colher justamente os documentos, no caso do testador, as informações pelas quais ele vai querer justamente formalizar, e amanhã, sexta-feira, nós vamos tirar a oportunidade para proceder à leitura desse testamento. O que que eu quero que vocês não esqueçam? No caso do testamento público, é possível nós dividirmos as etapas de elaboração, de tomada de conhecimento desse testamento. É possível que os atos venham a ser divididos em dias distintos. É isso que eu quero que vocês não esqueçam. Vai depender da natureza, da complexidade da herança que está sendo analisada e discutida, tá? Quanto mais bens, obviamente, esse testador quiser informar, quanto mais informações, quanto mais documentos, quanto mais escrituras ele quiser assim apresentar, é claro que o trabalho vai ser maior, tá? E aí torna-se necessário que seja dividido as etapas, né? Porque teoricamente, você quando chega com o tabelião, você normalmente já vai sair com aquela escritura daquele testamento já confeccionado, com aquela certidão ali já sacramentada. Mas dependendo justamente da matéria da discussão, pode ser que os dias venham a ser esfacelados, né? Hoje você somente tirou o dia para levar as informações e amanhã você vai ter a leitura desse testamento. Porque não esqueçam, não basta somente você levar as informações, viu, queridos? Mas o testamento ele exige também a leitura. Isso é um pré-requisito essencial, tá? A leitura do testamento é uma exigência e nem sempre, às vezes, a leitura desse testamento vai ser realizada no mesmo dia, tá? É isso que eu quero que vocês não esqueçam. Pode ser que haja uma necessidade de um dia subsequente somente para ler. O tabelião lê esse testamento perante a presença do testador e perante a presença daquelas testemunhas que ali estão fazendo parte desse circuito, tá? Então não esqueçam, tá? Os atos podem ser tranquilamente divididos em dias diferentes, dependendo da complexidade da herança que está sendo analisada e discutida, trazida por esse próprio testador, tá? Em virtude dessa complexidade, é claro que não vai faltar a nossa presença, né, queridos? A presença do advogado. Claro que não é uma exigência. Cuidado com isso daí, uma vez que caiu na OAB. O advogado, ele é uma exigência para a formalização do testamento? Não, queridos. É uma faculdade do testador. Muitas das vezes o testador, ele chama um advogado, ele contrata um advogado em situações que levam a crer do teor da complexidade da análise que está sendo discutida ali. E nada melhor do que o auxílio de um advogado para que venha intermediar toda essa discussão, para que venha instrumentalizar, para que venha justamente direcionar, principalmente a presença desse testador, tá? Então, é perfeitamente possível que o advogado venha a ser contratado para dirimir dúvidas, muitas das vezes em prol do interesse desse testador, tá?
Perguntas, Marcos. Há um número certo? Não. O número, como a gente está comentando, nós temos que pelo menos preencher duas testemunhas, tá? O que eu quero que os senhores e as senhoras não esqueçam é que nós não podemos nem ultrapassar esse teor quantitativo de duas e nem também diminuir esse teor quantitativo. Na verdade, é um número fechado. Nós temos que formalizar duas testemunhas. O que acontece é que muitas das vezes essas testemunhas, de uma certa forma, pode ser que não necessariamente você conheça essa testemunha. Elas não são presenciais, como eu havia falado para vocês, tá? Não há uma exigência para que as testemunhas imediatamente façam parte do teu circuito de amizade, do teu círculo de convivência. Não necessariamente. Você pode se direcionar hoje mesmo, amanhã, para um cartório, de repente não levar nenhuma testemunha, mas você tem, por exigência, ter à sua disposição duas testemunhas nesse momento. O próprio tabelião, muitas das vezes, vai possibilitar que alguém lá mesmo do circuito do cartório, né, muitas das vezes até mesmo um escrevente, venha ali formalizar uma prova testemunhal para aquele ato específico, para que venha testemunhar naquele exato momento. Um próprio funcionário. Não tem nenhum problema nesse aspecto, tá? Porque muitas das vezes as pessoas perguntam, tem que realmente conhecer essa testemunha, é uma exigência? Não necessariamente, contanto que você observe o teor quantitativo de testemunhas. Tá? Agora, a lei ela não diz exatamente que você deve conhecer as testemunhas. Não necessariamente. Agora, a lei exige que você, pelo menos, lá na tua certidão da tua escritura pública definitiva, que você apresente duas assinaturas de duas testemunhas. Tomara que, obviamente, seja já do teu circuito, né, de conhecimento. Mas se assim não for, não tem problema. O cartório ele pode tranquilamente já formalizar e formalizar perante algum trabalhador ali que venha formalizar uma assinatura, tá? Certo, Marcos? Por outro lado, gente, então voltando aqui ao advogado, né? Os advogados, muitas das vezes, eles são contratados com essa perspectiva, né? Em matérias muito complexas, que exigem uma interpretação bem mais minuciosa, né? Em causas bem mais, como é que eu posso dizer, interpretativas, os advogados, eles são contratados para dirimir essas dúvidas, né? Normalmente em prol do interesse do testador. Não estou dizendo aqui para vocês que o advogado é uma exigência do testamento, não. Ele é uma faculdade, mas muitas das vezes alguns testadores levam seus advogados para possibilitar uma melhor segurança, né? No momento de interpretar esse testamento, até que cheguemos finalmente à formalização daquela minuta definitiva, tá? Então, o auxílio do advogado é uma faculdade do testador, mas que muitas das vezes até útil, né? Para que venha dirimir qualquer eventuais interpretações duvidosas, tá? Outra coisa que eu olho aqui no material, a gente também observa muito, gente. Muitas das vezes, o tabelião, incrível que pareça, ele pode se negar a formalizar um testamento público, incrível que pareça. Por quê, professor? O que que leva um tabelião a não querer dar andamento nesse testamento, ou de repente até se negar a formalizar esse testamento? É claro, né, gente? Muitas das vezes, o tabelião ele vai levar em consideração a ocorrência de alguma irregularidade, principalmente algum registro ali que não ficou muito bem claro para ele, né? Alguma informação que está inverídica, alguma assinatura ali que não está condizendo com a própria realidade, alguma assinatura que, de repente, se for o caso, não está batendo com aquele documento prévio, aquele primeiro documento que já havia sido formalizado, o documento original. Então, essas determinadas irregularidades, né, a questão numérica de algum registro, principalmente isso acontece muito, isso, infelizmente, não tem como o senhor tabelião formalizar esse testamento. Enquanto existir essas inconveniências, podemos dizer assim, essas irregularidades, é claro, né, gente, não pode o senhor tabelião querer formalizar um testamento, enquanto por primeiro não for corrigido essas irregularidades, tá? Isso acontece muito, muitas das vezes, quando ocorre até um divórcio, né? Muitas das vezes a pessoa pretende retomar o seu nome de solteiro e pode ser que ainda não tenha confeccionado aquela escritura pública definitiva, aquela certidão do divórcio. De repente você ainda está naquele nome primeiro, né? Muitas das vezes aquele nome de casado, mas você já solicitou perante a via judicial o retorno para o seu nome de solteiro, né? E aí a certidão ainda não ficou pronta. Então, é claro, né, que eu pretendo utilizar o meu nome correto. Mas já que ainda não está pronto, é claro que eu ainda não posso figurar isso no testamento.
Vou ter que esperar por primeiro obter a certidão definitiva, a averbação definitiva, para oferecer esse documento definitivo para o senhor tabelião poder formalizar na minuta definitiva do testamento. Então, isso acontece muito, né? O testador, no caso, ele precisa apresentar os documentos verídicos. E o senhor tabelião, ele se recusa, enquanto não obtiver esses documentos verídicos. Tá? Eu não posso fazer uma minuta de testamento, registrar e posteriormente averbar, porque existem algumas pendências que, inclusive, o senhor tabelião, no caso, né, inclusive o senhor testador, ainda não conseguiu formalizar. Tá? Então, essas recusas, normalmente, em sede de documentos, principalmente provas documentais, alguns registros que precisam ainda ser corrigidos. Tá? Mas a partir do momento que nós conseguirmos formalizar, nós conseguirmos corrigir, é claro que o senhor tabelião ele vai retomar o seu trabalho. Tá? Por outro lado, aqui, outra informação importante que eu observo aqui no teu material. Olha, é perfeitamente possível. Eu já verifiquei uma situação dessa, por exemplo, que o testador ele sofreu uma incapacidade na sua coordenação motora. De repente ele sofreu um acidente, etc. E aí, obviamente, não teve como utilizar a sua coordenação motora para fins de formalizar a sua assinatura. Onde eu quero chegar, gente? O testamento público e até mesmo o cerrado, tá? Que lá na frente não vamos discutir, eles aceitam a chamada assinatura a rogo, tá? O que é uma assinatura a rogo, professor? Quando você consente, você permite que alguém assine por você, vírgula, desde que você esteja vivenciando uma situação de caráter excepcional, tá? Então, o testador, regra geral, ele mesmo, pelo seu próprio punho, deverá formalizar a assinatura daquela minuta daquele testamento. Deverá formalizar a assinatura final desse testamento. Porém, pode ser que uma situação excepcional, até mesmo já acontecido previamente, claro, né? Tornou ele inapto para formalizar sua assinatura. Não tenho mais como utilizar, professor, pelo menos durante um determinado momento, a minha coordenação motora. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que juntar algum meio de prova, né? Principalmente algum laudo, por exemplo, que venha apresentar ao senhor tabelião que naquele exato momento eu não tenho condição de manuscrever. Eu não tenho condição de formalizar a minha assinatura. Então, o que vai acontecer? Eu vou sugerir, vou solicitar para aquele determinado senhor tabelião que alguém venha a ser nomeado por mim para que assine em prol do meu interesse. É claro que algumas situações, normalmente teve um aluno que me perguntou, o senhor até mesmo já pode formalizar uma procuração? É perfeitamente possível nessa situação específica, tá? Mas, independentemente de procuração ou não, não tem nenhum problema no dia específico que você resolver formalizar esse testamento, você esteja acompanhado dessa pessoa pela qual você nomeou. Claro, né? A maioria das vezes já tem sede de procuração, sim. E essa pessoa vai ter a competência de assinar a minuta oficial do testamento em prol do interesse desse determinado testador. Pelo simples fato desse senhor testador, né, estar vivenciando uma situação excepcional, né, sofreu um acidente, está impossibilitado de assinar, ou de repente sofreu algum outro tipo de inconveniente que ali não tem como formalizar a sua assinatura pessoalmente. E aí eu estou otorgando um poder, eu estou dando ordens para que alguém assine por mim, tá? Então, é perfeitamente possível desde que eu motive, desde que eu venha comprovar e justificar isso, tá? De uma certa forma, ali o senhor tabelião ele vai ter que tomar conhecimento dessa situação. E ali vai autorizar que esta assinatura a rogo venha a ser perfeitamente sacramentada dentro desse circuito desse testamento, tá? Tranquilos? Outra importante informação, gente, que são várias informações, mas esse testamento, já que ele é bem direcionado, aí a gente se pergunta, sim, professor, tudo bem, e se de repente o testador for uma pessoa estrangeira? Não sei se de repente alguém aqui já se perguntou. O indivíduo, ele tem dupla nacionalidade, né? Adquiriu recentemente até uma nacionalidade pátria, independente de ter adquirido ou não uma nacionalidade. Se ele não tiver ainda adquirido uma nacionalidade, ele é uma pessoa estrangeira. Ele pode lavrar um testamento? Olha, a regra também ela é bem clássica, tá? Normalmente os estrangeiros, tá? Eles podem até formalizar um testamento, mas nesse caso
tem por exigência estarem contidos, ou seja, eles têm que contratar um determinado tradutor. Isso daí é uma exigência, né? Eles não têm como deixar de não observar isso, tá? E muitas das vezes esse tradutor ele também deve estar contido, deve estar presente nesse determinado ritual perante esse determinado tabelião competente, tá? O estrangeiro pode testar, desde que esteja munido da presença desse determinado tradutor devidamente habilitado dentro dessa minuta testamentária, tá? Agora, é claro, como eu já havia mencionado para vocês anteriormente, se aquele indivíduo apresenta uma dupla nacionalidade, isso daí fica na sua inteira competência, né? Ou seja, exige uma faculdade. Não há uma exigência de eu ter um tradutor, até porque eu já adquiri uma nacionalidade pátria. Agora, se eu não tiver ainda adquirido, é uma exigência que eu apresente um determinado tradutor no momento de confeccionar, né? De traduzir o meu idioma para a língua portuguesa, tá? Então, é perfeitamente possível, desde que eu esteja esse determinado tradutor no dia específico da elaboração desse testamento, tá? Outra coisa importante, queridos, voltando agora para as pessoas com deficiência. A pessoa que, obviamente, for surda, a pessoa que, de repente, for muda, ou, de repente, as duas coisas ao mesmo tempo, é claro, né, queridos? Normalmente, depois do Estatuto das Pessoas com Deficiência, também apresenta sua plena capacidade civil. Nós não podemos mais confundir incapacidade com deficiência, inclusive já discutimos sobre isso. Mas pode haver algumas necessidades, e se tratando de situações excepcionais, e essas pessoas ainda podem se socorrer, se subsidiar, de repente até do uso da linguagem brasileira de sinais, né? É perfeitamente possível. Alguns cartórios já estão adaptados nessa forma, né? Principalmente utilizando esse recurso, o idioma do Libras, né? No momento de você formalizar um testamento. Isso é perfeitamente possível, até o uso das tecnologias assistivas, tá? A pessoa que, obviamente, até se for cega, ela também pode tranquilamente ter direito a resguardar e formalizar o seu testamento, por que não? Tá? No caso das pessoas cegas, eu também posso tranquilamente, inclusive, utilizar até o recurso do Braille, né? E isso é perfeitamente possível, alguns cartórios já estão até adaptados para isso, tá? Que vem utilizar esse recurso do Braille. Inclusive, tem até uma redação, depois vocês podem até anotar aí, de acordo com o artigo 1867 do Código Civil, os cegos tranquilamente podem ter à sua disposição a formalização de um testamento público em prol do seu interesse, tá? Desde que estejam munidos, subsidiados do uso da tecnologia do Braille, tá? Tudo bem, gente? Então, o testamento público, resumo da ópera, ele tem por garantia ofertar justamente a presença do senhor tabelião. Vou garantir essa fé pública diretamente associada, porque esse indivíduo é quem vai formalizar o testamento em prol do seu interesse, que no final das contas vai formalizar essa minuta e vai averbar essa minuta, tá? Então esse testamento inicia pelo tabelião e será concluído juntamente com a presença desse determinado tabelião competente, tá? Diferentemente do cerrado, que é a próxima modalidade que nós podemos também discutir aqui, tá? O testamento cerrado, ele já foge um pouco esse panorama de interpretação. Enquanto que o público, pela etimologia, já dá para nós termos uma noção. Eu vou estar à disposição da sociedade. De uma certa forma, ali, todos vão estar à inteira disposição da tomada do conhecimento daquele testamento. Tá? É perfeitamente possível, né? Que todos ali vão subsidiar de um registro. Já o cerrado é diferente, né? O que é o cerrado, professor? O cerrado, em outras palavras, é um testamento sigiloso, né? O senhor testador tem por finalidade formalizar um documento em sede de conteúdo que somente ele, e mais ninguém, em regra geral, vai saber de antemão o que realmente eu pretendo ali confeccionar, o que eu pretendo realmente testar naquele determinado testamento. Então, esse sigilo, né, regra geral, parte da iniciativa desse testador, que somente ele deverá saber de antemão o que ele pretende. Mas espera lá, o cerrado, levando em consideração que esse conteúdo é sigiloso,
Mas a segunda etapa torna-se necessário que esse testador leve esse testamento para o senhor tabelião, para um cartório de notas competente. Só tem um detalhe. Só que ao chegar nesse cartório competente, gente, o senhor tabelião competente, ele não vai tomar conhecimento, regra geral, desse conteúdo que foi elaborado, confeccionado previamente por aquele testador. O senhor tabelião competente, ele vai tomar conhecimento da infraestrutura, do aspecto extrínseco desse testamento, tá? Principalmente a questão das assinaturas. Então, não é tarefa do senhor tabelião saber de antemão da matéria de discussão que ali está sendo tratada pelo testador. Agora, é matéria de discussão, de análise do senhor tabelião, saber de antemão como é que esse testamento vai ser apresentado. No caso, propriamente dito, nos chamados elementos extrínsecos, né, dos aspectos formais. Estou aí me referindo principalmente à questão das assinaturas, tá? Então, regra geral, o testamento cerrado, ele apresenta um sigilo por completo, inclusive do teor conteudista da matéria de análise e discussão que está sendo tratado nele, inclusive, regra geral, pelo próprio tabelião competente, muito embora não vamos deixar de não considerar que esse testamento, posteriormente, deverá ser levado, direcionado para esse tabelião, para que venha formalizar o seu registro e, obviamente, entregar de volta para o testador esse testamento lacrado, esse testamento formalizado dentro de um envelope, juntamente com o chamado auto de aprovação do testamento. Criatura, tu tá anotando isso? Anota, tá? Eu vou repetir. O testamento, ele depois vai ser devolvido para o senhor testador, definitivamente lacrado, né? Definitivamente, no passado ele era costurado, né? Não sei se você já viu naqueles filmes clássicos, né? Você utilizava uma cola especial, você costurava o testamento com uma linha específica, né? Hoje não, né? Hoje não precisa mais disso. Você vai lacrar no envelope e ali, obviamente, você vai ter um selo, um carimbo do próprio tabelião competente te entregando uma determinada minuta, ou melhor dizendo, um auto de aprovação, que é uma certidão oficial desse testamento. Significa dizer que esse testamento ele foi averbado, ele foi escriturado, né? Ele foi formalizado perante uma determinada escritura, perante esse determinado cartório competente, tá? Então, regra geral, quem é que toma conhecimento desse conteúdo? Somente o próprio testador. E esse testador deverá pessoalmente, regra geral, levar esse próprio instrumento para o senhor tabelião tomar conhecimento do aspecto extrínseco desse testamento, juntamente com as assinaturas dele e até mesmo das testemunhas, tá? Requisitos. Quantas testemunhas, professor? São duas, né? Nem mais e nem menos. A exemplo do testamento público, no testamento cerrado também devemos cumprir com o teor quantitativo de duas testemunhas. Tem aquela velha discussão, professor, as testemunhas devem ser presenciais? Não necessariamente, tá? Você pode já tomar conhecimento dessas testemunhas, você já pode levar consigo essas testemunhas, mas se de repente você não conseguir confeccionar essas testemunhas, né? Juntar essas testemunhas a tempo, você pode solicitar perante o próprio cartório competente que ali venha nomear uma testemunha, um funcionário que venha assinar o auto de aprovação, tá? Essa lavratura desse auto de aprovação, gente, eu quero chamar a atenção para vocês qual é a verdadeira finalidade dele. Porque normalmente as pessoas perguntam muito, o que é o auto de aprovação? O auto de aprovação é uma certidão oficial que vai ser formalizada pelo próprio tabelião competente, que ali vai ratificar a tese em que esse testamento realmente está obedecendo os seus requisitos formais, no caso especificamente falando das provas testemunhais, das suas respectivas assinaturas. Então ali tudo ali vai ser direcionado. Todo ali um conteúdo de análise vai ser manuscrito. O auto de aprovação deverá ser assinado por todos, tá? Testemunhas, o próprio testador e o tabelião competente. É um relatório que ali está descrevendo todo o percurso que foi feito a análise desse testamento.
né, que normalmente inicia a redação da seguinte forma, né, no dia X, no horário Y, esteve presente aqui no cartório de notas competente, o senhor fulano de tal, que trouxe juntamente consigo a presença de um determinado testamento de natureza cerrada, tá? Então toda a redação ali vai ser formalizada nesse relatório, que nós vamos denominar de auto de aprovação. O auto de aprovação ele é uma consequência do trabalho que vai ser feito por aquele determinado tabelião competente. Depois que ele observar que o testamento está preenchendo seus pré-requisitos extrínsecos, todo o aspecto formal está ok, agora eu vou te dar uma certidão de garantia, que é o chamado auto de aprovação. Tá? Então, um dia, quando falecer, professor, esse testador, é óbvio que alguém vai ter que tomar conhecimento desse auto de aprovação, algum determinado herdeiro, de repente, de uma forma imediata ou não, que vai ter que se direcionar para a via judicial competente, né? E de repente ali já vai dar andamento para fazer cumprir a formalização do reconhecimento e a leitura desse testamento. Sim. Então precisa desse auto de aprovação, que normalmente vai ser registrado imediatamente naquele cartório, tá? Outra coisa importante que uma vez caiu no exame da ordem, o início, cuidado, tá? O início, o nascimento do testamento cerrado, gente, cuidado, não é com a formalização desse testamento propriamente dito. O testamento cerrado, ele será concretizado com a lavratura final do auto de aprovação, tá? Normalmente as pessoas se confundem. Ah, porque eu, enquanto testador, já elaborei, né, de uma forma sigilosa, o que eu pretendo ali deixar nesse testamento, já está sacramentado? Não. O testamento ele passa a ser reconhecido, é essa a palavra da tarde, que eu quero que os senhores não esqueçam, ele passa a existir, gente, a partir do momento em que o senhor tabelião te devolve com o auto de aprovação. Então, é através do auto de aprovação que esse testamento cerrado ele passa a ser notoriamente reconhecido. E não somente ele, pelo simples fato de ter sido confeccionado. Não. Ele precisa estar associado a esse auto de aprovação. É isso que eu quero que os senhores não esqueçam. E para que o auto de aprovação venha a ser formalizado, eu preciso, obviamente, desses pré-requisitos. Quantitativo de testemunhas, assinaturas notoriamente reconhecidas, né? Tudo ali, de uma certa forma, ele tem que estar formalizado nesse documento, que eu simplesmente vou apresentar ao tabelião e ele não vai se preocupar em analisar o conteúdo. Mas ele vai se preocupar somente em analisar os aspectos extrínsecos do testamento, conforme eu já havia mencionado, tá? Então, repito, o auto de aprovação, ele possibilita que o testamento cerrado, ele venha a ser notoriamente reconhecido, passe a existir propriamente dito, tá, gente? Pelo amor de Deus, não esqueço isso que eu estou dizendo. O testamento cerrado, ele somente passa a ser notoriamente reconhecido, a existir, juntamente com a sacramentação desse auto de aprovação. É através desse documento oficial que esse testamento ele passa a ser reconhecido, tá? Por outro lado, muitas das vezes o testamento cerrado ele é muito criticado, né? Por quê? Muitas das vezes ele está suscetível à vulnerabilidade. Ele é muito mais vulnerável comparado ao público. Porque o público, você pode exigir uma certidão, né? O cerrado, você normalmente não exige, porque você não iniciou pelo tabelião, tá? Então, o que acontece na prática? Muitas das vezes é mais propício o testamento cerrado sofrer fraudes comparado ao público. Porque pelo simples fato de alguém, de algum determinado sujeito, de algum herdeiro, vir a tomar conhecimento daquela matéria, daquele conteúdo que inicialmente está sigiloso. E você sabe, né, a partir do momento que esse testamento vier a ser aberto, no caso, o conteúdo dele, tomar conhecimento desse conteúdo até de uma forma prévia, antes mesmo da morte desse testador, você sabe que esse testamento ele vai passar a ser rompido, né, gente? Vai se tornar ineficaz, tá? Por isso, muitas das vezes, é uma segurança jurídica muito mais frágil o testamento cerrado comparado ao próprio testamento público, né? Porque o testamento público você inicia pela fé pública do tabelião. E ali ele vai te dar uma garantia de segurança, com aquela certidão que ali você vai ter à sua disposição. Já o cerrado não, né? Ele é muito mais propício a fraudes, né? Porque muitas das vezes você vai retomar esse testamento,
você vai ter ele de volta juntamente com aquele auto de aprovação. E aí fica a pergunta: onde realmente você vai resguardar esse testamento enquanto vida você estiver? Deverá ser muito bem resguardado, né? Sob pena de alguém não violar esse testamento, porque a partir do momento que alguém violar, é óbvio que esse testamento não vai ter mais nenhuma veracidade jurídica, tá? Gente, tem várias coisas ainda para falar aqui ainda de testamento cerrado, mas no meu relógio já são 4h30, tá? Eu precisaria mais de uns 20 minutinhos aqui para falar para vocês. O que que nós vamos fazer, tá? Nós vamos dar continuidade ainda ao Testamento Cerrado, que realmente tem muita coisa para falar sobre ele, que é muito interessante esse testamento. Inclusive, gente, eu estou fazendo até um aqui, uma fofoca aqui que eu estou falando aqui para vocês. Estou fazendo aqui um Testamento Cerrado, mas não se preocupe, ele está muito bem resguardado, tá? E aí eu vou comentar com vocês mais coisas na próxima aula, tá bom? Na quarta-feira a gente fecha ele, já fala do particular, e a gente já chega nas modalidades especiais, que é muito interessante também, o testamento marítimo, o aeronáutico, o testamento vital, né? As outras modalidades. Aí a gente já fecha na outra semana o conteúdo, que já são 4h30 e eu vou ter que entrar também em outra turma. Tá bom, gente? Desculpe aí, porque realmente é tão bonito esse assunto que a gente fica até meia-noite conversando, né? Só de testamento. Testamento é um pecado falar só em uma aula, né, gente? Realmente, eu acho que tinha que ter um curso só de testamento. Direito Civil, dois pontos, testamento, né? Para quem não sabe, eu tenho um livro de testamento, tá, gente? Eu tenho um livro de testamento, quem quiser, vão lá na Saraiva, eu não sei se ainda está disponível, é Dialogando com o Direito Testamentário, e ali eu estou falando de várias coisas sobre o testamento, tá? Que é a minha matéria, a minha praia, eu formalizo muito o testamento no meu dia a dia, tá bom? Certo, gente? Tudo ok? Posso esperar vocês na próxima semana, tá? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, tá? Sim, Laís, eu vou observar sua mensagem. Eu vou. Mais tarde eu abro para você a plataforma. Eu já li, tá? Fique despreocupado que eu vou abrir para você a plataforma, tá bom? Bora fazer, bora. Eu vou ver se eu lanço a segunda edição, né? Porque a primeira edição já tem um certo tempinho, tá? Aí eu vou ver se eu faço a segunda edição do Livro do Testamento. Tá bom, tá bom, gente? Gente, um grande abraço para todos, tá? A gente se encontra na outra semana, tá? Que aí eu vou ter que agora entrar em sala de aula, infelizmente, que eu ficava com vocês até meia-noite aqui, se fosse o caso, mas o tempo voa, tá bom? Um abraço, gente. Amanhã eu vou postar esses vídeos de ontem e de hoje, tá?